Boa noite, pessoal. Meu nome é Almindo Júnior e eu tenho muita satisfação de estar aqui mais uma vez com a equipe do Grupo Célia Xavier para o estudo desta quinta-feira. O nosso tema da noite de hoje é a parábola do semeador. E é uma das passagens, uma das parábolas, ou todo o evangelho, dos mais conhecidos. Não só porque ela é atemporal, porque plantar, semear, sementes, germinação, são conhecimentos comuns ao tempo de todos nós, então ela permanece, melhor dizendo, muito atual, como especialmente o sentido que ela traz. Para nós, também permanece super atual, super aplicável no nosso dia a dia. E nós vamos buscar, então, o estudo dessa parábola na obra básica, Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um dos ensinos morais de Jesus, que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta para nós o estudo, a interpretação dos Espíritos, nos conduzindo, nos orientando na melhor forma de entendermos tudo que os Espíritos nos apresentam. Então vai estar aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem onde a gente vê colocada a parábola do semeador. Essa passagem, ela está inclusa lá no... Bom, deixa eu colocar aqui para a gente ver, para ficar mais fácil. Ela está colocada para a gente lá no capítulo 17, o capítulo se chama Sede Perfeitos, e o item 5 traz a narrativa, traz do Evangelho de Mateus, lá do Novo Testamento, a narrativa da parábola para nós. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. É muito interessante a gente perceber que esta parábola, por ser tão conhecida como eu disse, nós não precisamos nem lê-la para lembrar de todos os aspectos que ela nos apresenta. Tanto que a gente sabe de cor e já tem as referências de cada um dos passos dessa parábola. Então ele sai a semear, a semente cai em caminhos, em terras diversas, e esta diversidade de solo, de condição, da forma como a semente é acolhida e como ela é colocada, e os resultados disso, melhor dizendo, é o sentido moral da parábola. Essa parábola está registrada, entre outros, por Mateus, no capítulo 13, os itens 1 a 9. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 17, nós temos no item 5, não só a passagem mais conhecida da parábola, como a gente tem também a interpretação que está registrada por Mateus, mas muitas vezes a gente não atina, porque Jesus, depois, conversando com os apóstolos, ele explica para eles, primeiro, porque ele falava por parábolas, porque o uso deste recurso didático da parábola, e depois ele explica para eles o sentido específico desta parábola. O uso de parábolas por Jesus tem o objetivo de transmitir o conhecimento, apresentar para nós aquilo que ele deseja que a gente entenda, que a gente aprenda, e nos orientar de forma que esse conteúdo ele seja primeiro memorizado, porque as parábolas são histórias mesmo, e o conteúdo dela vai impressionar a nossa atenção, chamar a nossa atenção e impressionar não só, no caso dessa, pela lógica, como em algumas outras, até mesmo pela aparente falta de lógica que ela apresenta na história, no enredo da história. Esta não, ela é perfeita em tudo que se refere à construção da história, mas a interpretação dessa história, Jesus explica aos apóstolos para eles perceberem o que ele estava fazendo. Então, um pouco mais adiante, na narrativa de Mateus, ele divide cada uma daquelas etapas e nos diz que o que recebeu a semente ao longo do caminho, aquela semente que caiu e que os pássaros vieram e comeram, são as pessoas que escutam a palavra do reino e não lhes dá atenção. Vem o espírito maligno e tira o que lhe foi semeado ao coração. Então, o ensinamento chega, mas a gente não presta atenção.
a gente não lhe dá valor. E as coisas do mundo, as coisas da necessidade, aquilo que está à nossa volta, acaba levando esta informação e ela sai da nossa memória absolutamente sem deixar ali nenhum tipo de marca. O segundo tipo é aquele que recebe a semente no meio das pedras. No meio das pedras, o sol vem, queima a semente e ela, sem ter como germinar, morre. Jesus disse que o que recebe, então, a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. É aquele que se encanta pelo ensinamento, mas não sabe o que fazer com ele, não sabe como colocá-lo em prática e acaba, em pouco tempo também, perdendo a sua aplicação. O terceiro é aquele que recebe a semente em meio aos espinheiros. E este acontece com ele uma situação interessante. A semente cai nos espinheiros, ela germina e nasce porque ela está numa terra, né? Mas os espinheiros são maiores que elas, são mais fortes, ela acaba os espinheiros, sendo sufocada pelos espinheiros. Jesus explica que é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século, a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Somos nós, né, que ouvimos o ensinamento, ele nasce em nós, ele encontra eco em nosso coração, mas a prática, a falta da vivência, a falta da aplicabilidade e, sobretudo, a falta da priorização do trabalho, da reforma moral que esse ensinamento traz para nós, faz com que os interesses outros do mundo, das coisas imediatas, do materialismo, das nossas limitações, dos nossos erros, acaba abafando este ensinamento e ele não consegue dar frutos. E por fim, aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta, entende, lhe presta atenção e em quem este ensinamento vai produzir bons frutos. Então ele vai ter o seu resultado, ele vai ter a sua aplicação no nosso dia a dia, no nosso contexto de vida. Esta é a situação ideal. Então, nós temos aí 4 perfis que são perfis bastante fáceis da gente entender o que aconteceu com essa semente e depois transpor este exemplo, esta história, essas etapas para as pessoas que recebem, uma vez que o semeador é Jesus, que a palavra, que os seus ensinamentos são a semente, coube a nós o papel daqueles que ouvem, que recebem esse ensinamento e como a gente coloca esse ensinamento, usa esse ensinamento, valoriza esse ensinamento e especialmente vive este ensinamento. No Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós sempre, numa organização didática, a passagem do Evangelho, né, do Novo Testamento, a grande maioria delas, às vezes algumas passagens também do Velho Testamento, e aí vai trazer também a informação dos Espíritos a respeito desse ensinamento, casando aí o ensino moral de Jesus perfeito, atemporal, na medida do que a gente precisa. Os Espíritos muitas vezes vêm na recomendação, nas instruções, nos orientar em como aplicar e como entender e como aprofundar esse conhecimento que Jesus nos trouxe. Então, no item 6, nós temos, logo após a narrativa, né, do Evangelho, o comentário dos Espíritos. Eles dizem assim: não menos justa aplicação encontra a parábola nas diferentes categorias de espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles, porque neles não veem, mais não veem do que fatos curiosos. Então, existem aqueles que se interessam pelo espiritismo, mas pelo fenômeno, pela questão maravilhosa, pela questão que eles acreditam sobrenatural, pelo fenômeno mesmo, mas não entende o sentido e, sobretudo, a aplicação moral que os fenômenos que a mediunidade traz para nós, que
nos abre sobre o mundo espiritual, e ele acaba muitas vezes sendo apenas uma ideia interessante, curiosa, mas sem uma aplicação que a gente entenda realmente útil e necessária à nossa vida. Muitas vezes a gente tem, cada um de nós, ou viveu esse momento, ou tem alguém que ainda está vivendo, é aquele leitor da bibliografia espírita, da literatura espírita, dos livros, dos romances, das tramas reencarnatórias, mas que não usa esse conhecimento para aplicar, sobretudo, a sua vida. Aquela história que os espíritos trazem de reencarnações, de aprendizados, ela está ali para orientar o nosso entendimento a respeito, né, daquele mesmo contexto na nossa história. Um outro tipo de espírita que os companheiros registram lá no Evangelho segundo o Espiritismo são os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfaçam a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto antes. Então ouve, se encanta pelo que os espíritos estão falando, observa muitas vezes, fala, nossa, mas que mensagem maravilhosa, que contexto, que explicação, que coisa linda, isso realmente faz muita diferença. Essa mensagem é perfeita por fulano, porque não aplica a si, né? Não aplica a sua própria vida. E depois acabam, muitas vezes, errando o entendimento e a aplicação dessa mensagem. A gente tem também os que reconhecem muito bons esses conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si. Na verdade, este é o que receita a mensagem que recebeu. O anterior é o que aceita a mensagem, reconhece a sua grandeza, ela deixa, né, uma satisfação, mas só pelo que ela tem de fenômeno, só pelo que ela tem de brilhantismo. Ele não aplica a vida dele, né? Ele fica indiferente a este ensinamento. E temos, por final, aqueles que a quem as instruções são como uma semente que cai em terra boa e dá frutos. Ou seja, eu escuto, eu entendo, eu aprendo e eu vivo esta informação. Eu aplico esta informação à minha vida, ao meu aprendizado, ao meu conhecimento, porque ela é algo que vai trazer para mim instrução, vai trazer para mim esclarecimento e vai me auxiliar no crescimento e no progresso que eu tanto necessito no meu dia a dia. Quando a gente pensa na parábola transportada para a nossa vivência, a gente vê que temos etapas no nosso aprendizado aí, narradas na forma de que, à medida que a gente vai vencendo essas etapas, faz mais sentido, o sentido fica mais empolgante e ele se aplica melhor à nossa vida. E ao trazer para a nossa vida e para a nossa experiência, a gente faz com que esse ensinamento também ilumine os nossos passos e nos melhore. Faz com que a gente seja melhor, que a gente consiga progredir, que a gente consiga evoluir a partir do conhecimento adquirido, a partir desse conhecimento que foi oferecido para o nosso progresso. Quando a gente vai no dicionário e procura a palavra evolução, nós encontramos que é um substantivo feminino, que é o ato ou processo ou efeito de evoluir. Qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, complementando um ciclo harmonioso. Quando a gente pensa na evolução como algo que seja feito contínua e regularmente, a gente entende, aproxima-se melhor do sentido da evolução espiritual, ou seja, aquilo que a gente faz contínua e regularmente. A continuidade da evolução é uma lei, é a lei do progresso. A gente não consegue parar de progredir. O progresso está estabelecido na lei divina. A regularidade, não. A regularidade é o ritmo que eu emprego na minha evolução. Todos temos que evoluir. Mas a lei de liberdade me dá, né, uma liberdade relativa
de imprimir o ritmo que eu quero nesse progresso. Então, ouvir e ser alguém que simplesmente recebe o conhecimento e daí a pouco, 10 minutos, eu saí da casa espírita, o que eu escutei na reunião, eu não lembro mais, se eu esqueço qual era o assunto. Já perceberam que muitas vezes acontece isso com a gente? A gente vai para a reunião pública, tem um tema, tem um estudo, a gente estuda esse tema, a gente ouve, a gente até gosta. Mas, às vezes, a gente chega em casa e não lembra mais que tema foi falado. Então, na semana seguinte, a gente não sabe o que foi falado na semana anterior. Então, a gente recebe, mas não consegue manter essa informação. Então, receber o conhecimento é algo que a Casa Espírita, por exemplo, nos oferece. Mas absorver e aplicar é o ritmo que a gente deseja. E quanto mais a gente caminha, aprende, desenvolve, melhor fica esse processo de aprendizado. Então, a frequência regular, o aprendizado, o estudo, a leitura, tudo isso facilita para a gente receber mais informações, receber mais sementes de conhecimento. Mas aplicação, né, exercício, fazer com que ela germine, não deixar que os nossos interesses outros sobreponham a importância desta semente recebida, que as coisas no mundo material sejam mais importantes do que a minha realidade de espírito, tudo isso é o ritmo que eu emprego à minha evolução, sabendo sempre que eu vou ter que evoluir. A lei de progresso é uma lei divina. O ritmo da evolução, a lei de liberdade, me dá a possibilidade de escolher, de trabalhar. Porém, eu não fico eternamente no ritmo de tartaruga, no ritmo lento que eu quiser. Eu tenho que passar por aquelas etapas. Primeiro eu estou na condição de receber e não fazer nada com o conhecimento. Depois eu recebo, gosto, mas não aplico. Depois eu recebo, gosto, ele começa a desabrochar em mim, os meus interesses outros sufocam esse conhecimento. E por fim, no processo de evolução, o conhecimento vai para o meu coração, faz em mim o exercício de me melhorar, de fazer com que eu cresça, e aí eu passo a aplicá-lo na minha vida. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos identificar pessoas e companheiros nossos em ciclos diferentes evolutivos. Apesar da evolução ser, né, algo que a lei nos apresenta, pelo fato dela ter ritmo diferente para cada um, ritmo próprio em cada um de nós, nós vamos encontrar pessoas em níveis de evolução que se diferem. E isso muitas vezes traz para nós um embaraço, uma dificuldade de convivência muito grande. Porque se alguns valores, né, morais, se alguns valores de vida para mim são fundamentais, às vezes para o meu companheiro de trabalho eles são absolutamente irrelevantes ou estão em segundo e terceiro plano. Algo que eu não abro mão no contexto familiar, muitas vezes para o meu outro companheiro, meu irmão, meu familiar ou parente de qualquer forma, aquilo não faz sentido, né? Não tem a menor aplicação na vida dele. Então, o que eu preciso entender, em termos de progresso, de evolução, é que nós estamos em ritmos diferentes. E o único ritmo que eu tenho condições de alterar, né, eu só consigo mudar o terreno onde essa semente cai e é aproveitada no meu coração. O ritmo do outro eu até consigo cooperar de alguma forma a melhoria dele. Eu até consigo, de alguma maneira, estimular o progresso dele. Mas o que eu consigo realmente mudar o ritmo é no meu coração. Eu consigo evoluir. É simplesmente nas portas adentro de quem eu sou de verdade. E é aí que faz sentido o conhecimento espírita como semente de novo semeada em nós. Se nós pensarmos, voltando à parábola, que Jesus é o semeador, que o seu ensinamento é a semente, ou seja, aquilo que ele ensinou lá atrás, permanece sendo semente boa. E agora, para que ela encontre uma terra melhor, nós estamos recebendo condições de melhorar o solo para essa semente melhorar, ter um aproveitamento melhor. Não que a semente seja melhorada, ela já foi apresentada por Jesus na sua melhor condição. O que eu preciso é melhorar o meu terreno para recebê-la
e fazer com que ela produza muito mais, que é o objetivo de Jesus ao vir nos ensinar tudo que ele trouxe para nós. Quando a gente pensa que a parábola ela é construída em cima das experiências cotidianas de quem, né, do grupo que está ouvindo, para quem ela é destinada, a gente lembra, né, que a agricultura era uma das principais práticas da época do povo de Jesus, né, a realização do trabalho, né, da manutenção era muito mais próximo da experiência deles, mas ainda hoje nós temos essa prática fazendo parte da nossa cultura, do nosso meio de vida. E a gente já viu em algum momento uma semente germinar. Nem que seja naquela experiência lá da escola, do aprendizado pequenininho, que você põe um algodão com água e um feijãozinho e vê ele brotar, a semente, se você dá a ela condições mínimas, ela brota. Né? Eu até, às vezes, não dou condições para ela crescer, para ela produzir, mas que ela brota ali, naquelas condições mínimas, ela brota. Agora, imaginem o que ela faz em condições ideais. Ela vai realmente produzir muito. É o que o agricultor faz. Ele pega aquela semente e várias outras sementes, coloca na terra, cuida, aduba, né, capina, faz todo o trabalho de manutenção ali daquela plantação e aquelas sementes produzem e sustentam a humanidade na sua grande diversidade. Os ensinamentos também podem e devem fazer por nós esse mesmo trabalho de sustentar a nossa sociedade, seja a nossa condição íntima ou o grupo que a gente está. Porque os frutos desta semente, eles não são frutos que ficam guardados comigo. Eles não são frutos para o cofre secreto da minha vida. Eles são frutos que eu redistribuo, que eu faço e levo à comunidade que vive comigo. Seja o grupo familiar próximo, o grupo de trabalho, a cidade, seja onde for que eu estiver, esta oportunidade de aprendizado precisa repercutir, precisa servir às pessoas que estão comigo e não ficar apenas guardada dentro do repositório brilhante da minha mente, da minha memória, do meu aprendizado, ou só circunscrito ali para um grupo muito próximo daqueles que convivem comigo. Eu tenho que ampliar essa possibilidade dos conhecimentos que eu recebo e das oportunidades que ele oferece para mim e para os outros. No livro Coragem, esse livro é a psicografia de Francisco Cândido Xavier e os textos que lá são de vários autores. O capítulo 14 desse livro é de autoria do espírito André Luiz e tem o título Neste Exato Momento. André Luiz diz assim: neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com tarefa mais adequada às suas necessidades. E assim ele vai citando vários momentos. O capítulo é muito bonito e muito extenso, mas ele cita vários momentos para nos orientar que nós estamos no local certo, no momento certo, na oportunidade certa de fazer com que aquilo que a gente já tem, daquilo que a gente já recebeu de sementeira de conhecimento, produzir. E ele fecha o capítulo, que eu aconselho vocês, na medida do possível, ler também. Ele fecha o capítulo dizendo para a gente assim: é por isso mesmo, e por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. André Luiz. Então o texto, a mensagem, ela foca muito na questão assim: o momento que você está, dessa caminhada, desse progresso, desta evolução, é o melhor momento da sua história. Porque é nesse momento que você pode, apesar das dificuldades, dos empecilhos, dos obstáculos, da enfermidade, da incompreensão,
apesar da quarentena, dos riscos todos, né? Apesar de tudo que está à nossa volta, este será sempre o melhor momento para a gente trabalhar e servir. O servir aqui é aplicado no sentido de servir ao próximo, de fazer o nosso trabalho repercutir em melhoria, não só para a minha vida, mas para a vida de quem convive comigo. E assim conseguir implementar melhorias na nossa vida e na vida do nosso semelhante. É a melhor aplicação para todo o conhecimento espírita que nós estamos recebendo. Em todos os momentos, nós podemos usar esta linha de raciocínio que André Luiz apresenta para a gente. Este é o melhor momento para eu ser uma pessoa melhor. Esse é o melhor momento para ser uma pessoa mais paciente. É o melhor momento para eu ser uma pessoa que vive melhor a empatia, tão necessária nos dias atuais. Então, este momento, aproveitemos tudo que a realidade, não só do nosso grupo próximo, da nossa família, da nossa cidade, país, do planeta Terra, em que nós somos todos convidados, enquanto população mundial, a parar, a pensar, a rever o solo e fazer um balanço daquilo que a gente já recebeu, enquanto semeadura moral, e como nós estamos usando esta semeadura no mundo à nossa volta, na convivência. Perceberam como nós estamos precisando, né, sendo levados, tangidos a rever as nossas prioridades? E quem não faz isto, não faz de consciência tranquila também. Quem sai, abusa, quem não se cuida, quem não cuida do próximo, quem não faz as medidas de proteção para si, além de se complicar, complica o próximo. Então, os compromissos são muito grandes. Se a possibilidade de me comprometer é grande, a possibilidade de também fazer o certo é grande. Porque não se colocam fardos pesados em ombros frágeis, já disse Jesus. E se a gente vive essa oportunidade, é porque a gente tem condições de sair vitorioso no que ela oferece para todos nós. Então, o jeito, a melhor forma, é nós aproveitarmos essas oportunidades com mais destemor, com mais respeito, com mais empenho, com mais dedicação, para que aquilo que a gente já sabe dos ensinos de Jesus, aquilo que a gente já sabe que a doutrina espírita nos oferece, sirva de estímulo para a gente viver melhor todos esses conhecimentos no nosso dia a dia. Precisou realmente de uma freada no ritmo mundial, planetário, para que a gente atinasse para as nossas responsabilidades mais cotidianas, mais próximas da gente. O ambiente doméstico, a família, a saudade daquele que eu simplesmente atravessava a rua e ia cumprimentá-lo, às vezes morando em frente, e que eu não posso fazer hoje por uma questão de segurança minha e dele. Então, quando nos chama a atenção para revermos o que há de mais importante para nós, que é o que está perto, sejamos atentos, né, para a gente perceber. E nesta circunstância, como eu estou semeando? Qual é o papel que eu estou fazendo? Porque nós já chegamos à condição, não só de, na parábola, sermos, o nosso coração ser a terra que recebe a semente. A gente já entrou na condição evolutiva de progresso, de semear também, de conseguir levar até o outro coisas melhores para melhorar a vida dele e auxiliá-lo a ser feliz. Esse é o desafio. Semear como seguidores de Jesus. Repetir o processo que ele tão bem realizou em nosso favor. E nesse desafio, a gente conta com a espiritualidade amiga, a gente conta com Jesus, sempre nosso guia e modelo, a gente conta com o companheiro que está do lado, mas especialmente a responsabilidade é nossa. Então nós precisamos contar com aquilo que a gente já sabe e com a nossa vontade de semear o bem para produzir o bem para todos que convivem conosco. Muito obrigado. Não vou refazer o vídeo, né, porque falhou algum momento, esqueci uma palavra ou outra, para que a gente não perca também
a naturalidade. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade e que a gente caminhe sempre em companhia uns dos outros, nos ajudando. Muito obrigado, boa noite.